desse lugar. Tão bonita, é noite de luar, esperança que brilha no olhar de uma criança, no olhar de uma criança. Vou viver sem medo de sonhar, sem morrer, sem pressa pra chegar. Vou viver aqui nesse lugar, desfrutando maravilhas e belezas desse lugar. Vou viver sem medo de sonhar, sem correr, sem pressa pra chegar. Vou viver aqui nesse lugar, desfrutando maravilhas e beleza desse lugar, desfrutando maravilhas e belezas desse lugar. Obrigado, Taravacá! Às vezes procuro no curto espaço de tempo armas variadas e loucas sensações inefáveis de algo que não existe, mas que persiste em recriar momentos vividos, um sonho de ânsia com receio de medo e prazer. Às vezes eu sinto que não existe, eu tenho tanto pra dizer. Fico antagônico a mim, em muitos sentidos. Às vezes eu crio o meu mundo real e fantasias reais. Bom, minha gente, então já estamos aí voltando hoje mais cedo um pouquinho, 3h30, né? O nosso entrevistado de hoje já está aqui, né? Cumprindo uma agenda aí bem intensa. E o primeiro candidato majoritário aqui, né, a governo, que nós estamos conversando antes dessa eleição, né? Então, um abraço para todos que estão nos assistindo aí já no Facebook. E esse vídeo vai estar no YouTube. Você que está nos assistindo no YouTube também, muito obrigado. E hoje, gente, nós vamos conversar nada mais nada menos com Jorge Viana, né? Como diz outro, essa lenda viva aí, né? Continua aí na ativa, velho. Então, assim, nós mais tarde vamos conversar com a Nazaré Araújo, candidata ao Senado, né? Na chapa do Jorge. O Jorge está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a candidatura dele, né? Sobre o que ele tem visto aí, o que ele tem falado, né? Acompanhamos aí todos
as participações dele aí na imprensa, as declarações, o debate que aconteceu recentemente. E dizer, Jorge, uma satisfação muito grande receber você aqui. Nós estamos aqui no nosso podcast do blog do Acioli, né, recebendo muita gente boa, e você não poderia ser diferente, tá bom? Cumprimenta aí os nossos amigos que estão nos assistindo. Boa tarde. Então, muito obrigado, Acioli. É um privilégio poder primeiro te rever, né, te encontrar. Tenho um carinho muito grande por você, uma admiração. Você é um batalhador, especialmente nessa área da comunicação, e é um prazer estar aqui conversando contigo. Mas, obviamente, com essa audiência também que está em casa, aí fica melhor ainda. E num podcast do blog do Acioli, onde você vai poder ver um pedacinho, se quiser, ou todo, aqui o nosso bate-papo, e depois pode assistir com calma. Mas queria dar um abraço a todos que estão nos acompanhando e dizer que, para mim, é uma oportunidade de a gente conversar um pouco sobre Tarauacá, né, sobre essa região do Tarauacá, em Vira. Eu estou aqui nessa região desde ontem, vou ficar até amanhã, ainda vou lá no Gregório, volto, estou conversando com muita gente, fiz ações aqui no comércio e estou candidato a governador assim, com muita vontade de trabalhar a partir de janeiro do ano que vem. Eu acho que eu nunca me senti tão à vontade numa candidatura como agora, com segurança, com uma consciência bem tranquila, porque eu não estou disputando cargo meu, não estou defendendo cargo meu, não estou disputando uma eleição por vaidade. Eu já fui governador 2 vezes. Eu e Marcos Alexandre, que tínhamos uma candidatura para o Senado bem encaminhada, e ele para estadual bem... Nós estamos assim porque a gente acha que nós podemos dar uma grande contribuição para o Acre. Nós podemos pegar essa região do Tarauacá em Vira, que a gente já trabalhou nela, tanto eu como o Marcos Alexandre, muito na estrada, fazendo essa ligação daqui para Feijó. Quando eu olho como era, tudo arrumado, bem sinalizado, todo mundo podia ir passear, dizer, eu vou almoçar ali em Tarauacá. O pessoal de Feijó falava, não, eu vou almoçar ali em Feijó, eu vou passar um fim de semana ali, visitar uma família. Amigo, agora é sacrifício andar nessa estrada, é uma buraqueira. A gente olha para os lados, já vê um ambiente assim, que parece um fim do mundo. E na cidade a situação é mais grave ainda, porque muita gente desempregada, muita gente pedindo comida, muita gente pedindo dinheiro no meio da rua, e isso me entristece. Então eu e Marcos Alexandre somos candidatos para enfrentar essa situação. Nós queremos socorrer as pessoas que estão desamparadas, as famílias, nós queremos criar um grande programa de geração de emprego, e nós queremos recompor essa infraestrutura e fazer essa região aqui de Feijó e Tarauacá a voltar a prosperar, a voltar a ser uma referência econômica, social para o nosso estado. Jorge, nosso primeiro assunto que eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo é uma análise sua de como era o Acre antes, de Jorge Viana, Frente Popular, o PT, né? E como você desenha o Acre depois, né, desse primeiro ciclo do poder da Frente Popular aqui no nosso estado. Então, por qualquer aspecto que nós pegarmos, não estou aqui desmerecendo ninguém, eu acho, por exemplo, o Orley, comparando agora com o Gladys, o Orley só ficou 4 anos. Mas o Orley era uma pessoa trabalhadora. O Orley fez 20 quilômetros daqui, saindo aqui de Tarauacá rumo a Cruzeiro do Sul, trabalhou na estrada de Rio Branco para Sena Madureira, trabalhou na estrada um pouco saindo de Cruzeiro do Sul e fez algumas ações, foi em 4 anos. O atual governo passou 4 anos, nada. Mas aí eu volto para como que era o Acre antes. Por exemplo, daqui para Tarauacá, você não conseguia ir. Feijó. Daqui para Feijó, de Tarauacá para Feijó, você não conseguia andar. Você não conseguia ir, não passava de carro. Não tinha conexão. De Feijó para Rio Branco também não. E daqui para Cruzeiro do Sul também não. Então o Acre era apartado, era isolado. Basicamente 3 meses do ano, 3 meses e meio. Era quando podia ter uma conexão. Então eu queria lembrar isso. Eu lembro também que quando eu peguei o governo, nós tínhamos salário de pessoas do Estado 5 meses atrasado. 5 meses. Um dos segmentos mais desacreditados junto ao comércio era funcionário público. Aquilo me dava uma tristeza danada, porque eu digo, como é que pode? Funcionário público é uma pessoa que presta um serviço importante. São os servidores da sociedade como um todo.
pegando esse aspecto. O Acre também vivia um tempo de violência muito grande quando eu peguei. Ficou muito marcante o teu governo. Crime né, organizado, aquela coisa toda. A saúde era um caos total. Né? Então, a economia não funcionava, o PIB do Acre naquela época era em torno de R$1 bilhão. O orçamento do Estado era 500 milhões. Eu peguei aquilo com a equipe, eu já tinha passado na prefeitura de Rio Branco, o Binho era o meu secretário de Educação, o Manso era o secretário da Fazenda, Volvenar trabalhava na obras, o Sérgio trabalhava na infraestrutura. Um time, a gente montou um time, montou um plano com ações bem definidas, com metas estabelecidas e começamos a trabalhar. Rapaz, quando nós andamos um pouco mais, a gente já tinha feito essa ligação daqui de Tarauacá para Feijó. A gente já tinha trabalhado nessa ligação de Cruzeiro do Sul para cá e falamos, a estrada não fecha mais. Decretamos isso, a estrada não fecha mais. E 8 anos a estrada ficou aberta, a gente trabalhava, era uma coisa extraordinária, fomos fazer pontes, 32 pontes de Sina Madureira até Cruzeiro. Então, nessa parte de infraestrutura... As famosas pinguelas, né, Jorge? Tiramos balsa e pinguela, esse negócio de balsa não é com a gente, meu irmão. Agora, uma coisa muito, muito importante também, que a gente conseguiu fazer. Então, a gente conseguiu acender a luz. Todas essas fazendas, essas propriedades rurais no entorno aqui de Tarauacá, de Feijó, de Cruzeiro, de Sena, fomos nós que acendemos a luz na época do governo Lula. Isso mudou de época. Vivia-se na escola, não tinha uma propriedade com energia elétrica. Assim. O pessoal não lembra o que era o Acre antes. Aí montamos na educação a universidade aqui em Tarauacá, formando todos os professores do município, do estado rural e indígena. Rapaz, olha o que nós fizemos. Pegando a área de segurança, enfrentando crime organizado. Eu lembro bem aquela crise que tinha aqui na delegacia de Tarauacá e tinha em Feijó também. Crise por quê? Porque os presos ficavam presos dentro das delegacias. Verdade. E houve problemas gravíssimos aqui na delegacia de Tarauacá. Eu tinha que construir o presídio. Então, nós fomos da construção do presídio a formar professores, a pagar salário atrasado, a fazer esse hospital, que foi na minha época também tirando o hospital, começando a fazer com que o hospital pudesse sair, e aí a gente mexeu na economia. O PIB, que era de 1,5 bilhão, eu entreguei com 6 bilhões. PIB é Produto Interno Bruto. E eu digo a você, a coisa que mais me orgulhava era o orgulho de ser acreano. O pessoal naquela época, quando faz 16 anos que eu saí, rapaz, a gente cantava o hino e se emocionava. Eu abri esse teatro aqui, nós tínhamos espetáculos, as coisas funcionavam na cultura. Nós tínhamos uma lei de incentivo ao esporte e à cultura, o pessoal aprovava seus projetos, não tinha que pedir favor a político, e as coisas andavam. A cidade era bem cuidada, na época tivemos Jazone prefeito. Foi uma coisa muito bacana ter vivido aquele período aqui em Tarauacá. Fervia assim, um sentimento de pertencimento que a gente tinha aqui. E isso para mim foi a coisa mais forte. O povo acreano assim, orgulhoso de morar num estado onde as coisas funcionavam. Foi essa a marca do governo. Mas as mudanças foram na saúde, na educação, na segurança, na agricultura, que a gente também trabalhou, e, obviamente, em toda uma base de infraestrutura. Então, para mim, quando as pessoas falam assim, não, Jorge, você tem um Acre antes de você e depois de você. Mas não fui eu, foi uma equipe, foi um projeto que deu certo. E, claro, depois veio o Binho, veio o Tião, muitas coisas ainda conseguiram continuar acontecendo. Com o governo Lula, eu trabalhei com o Fernando Henrique e com o Lula, eles me ajudaram bastante. Fernando Henrique era da oposição, PT era a oposição ao Fernando Henrique, mas a gente botou o interesse do Acre em primeiro lugar. E eu diria que para os fazendeiros também, eu fiz zoneamento, acabei com os conflitos, não tinha invasão, implantamos o programa de aftosa, o Acre ficou livre da aftosa com vacinação, criei o IDAF. Você veja que deu para trabalhar por todos os segmentos, né? Os comerciantes, eu acabei com aquela história de fiscal dentro do comércio, pagava lá na entrada na Tucandeira, na divisa com Rondônia, numa nota fiscal. Os comerciantes adoraram na época que eu fui, porque eu baixei imposto. E agora mesmo, meu plano é criar área de livre comércio no estado inteiro. Tornar Tarauacá, Feijó também, parte da área de livre comércio. Então, eu fico feliz porque é o seguinte, ganhar um governo, você tem que mostrar. Eu outro dia falava com uma pessoa, não, se o Gladys quiser discutir, não 20 anos, discutir qualquer 4 anos do meu governo, é só escolher quais os 4. A gente vai comparar. Agora, não dá para ele ficar um governo, por isso que eu falei do Orley. 4 anos depois, o Gladys não fez uma casa de farinha, não fez uma casa, uma escola, não fez uma unidade de saúde. Gente, dava para ter feito, dava para ter tampado o buraco da BR, mas, enfim, é exatamente isso que a gente quer enfrentar, quer mudar a partir de janeiro do ano que vem, o Marcos Alexandre. Jorge, o que tu considera assim que dá para observar
no teu governo, do Binho e no do Tião, que característica tu aponta para cada um deles, assim, diante da gestão do Estado? Olha, o Binho era uma pessoa que trabalhou comigo como secretário e vice-governador. O Binho muito metódico, né? Ele deu sequência ao meu trabalho no governo, conseguiu avançar em organizações da comunidade. O Binho, depois que eu fui governador, o Acre voltou a ter crédito, pagava as contas, pagava servidor, e aí o Binho pegou o empréstimo do Banco Mundial, do BID, né, do BNDES, e ele implementou programas muito interessantes. O Tião também pegou ainda consequência disso, trabalharam muito com habitação também. O Binho foi um governador, aquele cara que não queria entrar na política e fez um governo que até hoje não tem uma queixa do governo do Binho. Uhum. E o Tião, eu acho que ele nos primeiros 4 anos, ele também deslanchou bem. O Acre, o Tião conseguiu avançar. O Binho trabalhou terminando as pontes, né? Essas pontes aqui tudo foi governo Binho. O Tião foi avançando no término da estrada, por exemplo, para pegar a estrada, e conseguiu fazer investimentos na área da produção. O Tião trabalhou muito na área da produção, mas o Tião faltou sorte a ele, porque ele pegou as grandes crises. Pegou o impeachment na metade do mandato, isso não é fácil, uma crise econômica sem precedentes, uma crise política sem precedentes, e aí ainda entrou a questão da violência, porque essas organizações criminosas se organizaram no Rio, São Paulo e Manaus, e também chegaram no Acre. Então o Tião, faltou a ele a sorte que eu tive e que o Binho teve nos últimos 4 anos, mas também deu a parcela de contribuição. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que hoje tem gente comparando e falando que os últimos 4 anos o Acre andou para trás. Do ponto de vista social, é verdade, o povo está mais pobre. É isso que eu ia te perguntar, o Acre pós-Frente Popular, o que é que tu pontua aí? Hoje eu tenho visto declarações, né, contundentes, né, de que o atual governo não avançou, não deu continuidade ao que vocês iniciaram, também não criou nada de novidade. Qual é o Acre pós-Frente Popular, Jorge? Esse é o problema. Por exemplo, o pessoal até diz assim, o governador Gladys é um cara legal, ele é até engraçado. E é mesmo, eu convivi com o Gladys, no Senado, na Câmara. O Gladys não deixou nenhuma marca na Câmara como deputado, zero. Não tem nenhum projeto conhecido ou que tenha algum grau de importância. No Senado foi a mesma coisa, zero. Mas era sempre um boa praça, um cara legal e engraçado, lá no Senado e na Câmara também. Vem para o governo e segue sendo um cara, para alguns ele é legal e para alguns é até engraçado. Mas vamos aqui, podemos escolher qualquer área, que é para não dizer que eu tô aqui. Eu trabalhei asfaltando a BR-364, a Transacriana, 317, estrada para o Pacífico, ligação para o Amazonas, 475, a Transacriana foram 60 quilômetros que eu fiz. Aí vamos pegar. E o governo Gladys fez o que de estrada? Nada, a não ser abandonar praticamente, porque como é que essa turma que ganhou a presidência da República, ganhou o governo, elegeu prefeitos, elegeu 3 senadores, não consegue, tem o relator do orçamento secreto, não consegue dinheiro para tampar buraco na BR-364? Tem alguma coisa errada nisso. Esse negócio de empresas do Amazonas que levam tudo. Então, acho que o Gladys, na parte de infraestrutura rodoviária, zero, nada, não ficou nada. Aí tu vai dizer, vamos pensar em geração de emprego na área de habitação. Não fez uma única casa. Então também eu não posso dar outra nota. Aí você vai para a saúde. A saúde hoje está muito pior do que estava 4 anos atrás. É um fato. Esse negócio da pessoa tem um problema aqui, manda lá para o hospital que eu construí. Porque falou, não, mas fez 2 hospitais. Um hospital de campanha não é um hospital. Quem fez o hospital de Jurá fui eu. Foi feito uma ala para atender gente com Covid, anexo ao hospital que existe lá, o hospital que tem lá no Juruá, que tem o pronto-socorro, que tem tudo. Lá em Rio Branco a mesma coisa. Já existia um hospital chamado INTO, fez uma ala, né, para poder receber o pessoal da Covid. E na época da Covid, o Congresso aprovou bilhões de reais para comprar vacina e para ter uma mudança na rede hospitalar para receber, com respiradores, com equipamentos, receber os pacientes, porque nós estávamos lidando com a pandemia. Mesmo entendendo que o Gladys pegou uma pandemia, porque a gente tem que fazer esse registro, com certeza. Isso altera as coisas, muda muitas coisas, mas a pandemia fechou comércio durante o período, fechou igrejas, mas não fechou o governo. O governo podia planejar, organizar licitações, e a construção civil ficou liberada o tempo inteiro. Todo mundo podia reformar sua casa, podia construir algo. Então, eu não entendo
a não ser assim, mostrando que não tem uma equipe. Então, eu acho que o Gladys, em 4 anos, não conseguiu montar uma equipe, senão ele não tinha tido 4 secretários de saúde, 4 secretários de educação, 4 secretários na área da produção, 4 secretários da fazenda, 4 secretários da Casa Civil. Ninguém trabalha assim. Eu dou aula no mestrado de administração e gestão pública. Então, para mim, eu digo o seguinte, ó, o Gladys não trabalhou, mesmo com o problema da pandemia, dava para ele ter apresentado algum projeto, como o Orley apresentou, como o Binho apresentou, que ficaram 4 anos. Dele a gente não consegue identificar. É só perguntar aqui em Tarauacá, para não ir longe, qual foi a obra, onde está a obra que o Gladys fez em 4 anos. Se alguém apresentar, eu assumo imediatamente mudar de opinião. Não tem. Vou a Feijó, a mesma coisa. Então, lá em Rio Branco, é o 4º verão, nada. Então, eu acho que essa conta vai chegar para o Gladys. Entendeu? Ele pode estar aí, seguir na simpatia dele, fazendo as danças dele, mas a população está mais pobre, o desemprego está maior, e essa pobreza e esse desemprego, para mim, são as 2 principais metas minhas. Vamos já falar das metas aí do possível governo de Jorge Viana. Jorge, toma água aí enquanto eu falo aqui dos nossos parceiros. Leandro Simões, né, está aí com a LS Som para sonorizar o seu ambiente, o seu evento aí, 999386041. Fala com o Leandro que ele leva o som aí para tua igreja, para o teu culto, para tua festa, teu aniversário, teu casamento, o teu noivado, meu chegado. Olha, deixa eu falar da MP Business, tudo em papelaria, da Quintino Bocaiúvas, 99905-9070, lá na loja Seik Mod, lá tem tudo para, né, no que diz respeito a papelaria, material escolar, tudo aí. Top Car Mobilidade Urbana, viu, Jorge? Já tem aqui. Você baixa o aplicativo e chama o motor aí na sua casa, você identifica antes dele chegar a placa do carro, né, o motorista, a identidade dele, vai conversando com ele, você cadastra seu e-mail, você recebe o comprovante do seu pagamento no seu e-mail, uma coisa bem bacana, qualquer hora do dia e da noite, a galera da Top Car tá aí. E o doutor Cacarrocha, cirurgião dentista, atende você lá junto com a equipe da doutora Raquel Viana, Odontologia, 992346634, agenda aí. E se quiser ser parceiro do nosso podcast, fala comigo, 997751176, e nós estamos aí. Gente, daqui a pouco nós vamos ter aqui a nossa candidata ao Senado, Nazaré Araújo, vem falar um pouco da vida dela, né? Jorge, agora vamos para uma parte, velho. Tu foi prefeito, cara, tu foi governador, senador, assim, muita experiência, né? E agora deu esse tempo aí, retorna como candidato ao governo, né? Quem é aquele Jorge Viana prefeito e quem é o Jorge Viana hoje, cara? Então, eu tive, Deus sempre me abençoou, porque eu nunca pensei, juro, nunca pensei de ser político ou prefeito. Teve gente que, né, o Edmundo sonhava ser governador, o próprio Tião também sonhava, o Gladys sonhava, eu não. Mas eu sempre me preocupei com as coisas, com a sociedade, com a vida, olhando e dizendo, pô, isso aqui, meio querendo consertar. Eu sou virginiano, eu fiz aniversário foi 2 dias, foi dia 20. Virginiano tem esse negócio de perfeccionista, de querer que as coisas fiquem certo, que as coisas dêem certo, que as coisas aconteçam. E aí, quando eu fui candidato a governador, primeira vez em 90, você também estava aí naquele sonho. Lembro do começo lá da praia, cara. Foi muito lindo, tudo, né? E a gente foi para o segundo turno, aquilo ali virou um sonho, uma geração nossa, que era a nossa geração. Eu tinha 30 anos, pô. Então, com 32 já fui prefeito. E com 38 já estava governador. Então, isso para mim, presente de Deus. E no intervalo de 90 para 92, o presidente Lula me botou para fazer uns cursos sobre gestão, sobre planejamento, sobre como trabalhar formação de equipes. E isso foi fundamental. Quando eu fui eleito prefeito de Rio Branco, eu sabia organizar essas coisas, eu sabia montar equipe, eu sabia montar um plano, né? E aí, a experiência da prefeitura, que foi fantástica, foi exitosa também, a gente fez um trabalho lindo lá em Rio Branco, foi fundamental para o governo. Então, eu sempre trabalhei com plano, eu sempre trabalhei com metas estabelecidas, eu sempre trabalhei com equipe, porque sem isso não dá certo. Não dá certo prefeitura, não dá certo governo, pode ter a melhor das boas intenções, não funciona. E quando você monta uma boa equipe, tem um bom plano, e principalmente um planejamento estratégico, mesmo em crise você passa, mesmo em crise você atravessa. A juventude, tem gente jovem que diz assim, pô, Jorge, eu nunca vi você governando. E eu digo, mas tu vai ver agora com o Marcos Alexandre. Porque a gente trabalha com plano, com projeto, então a gente vai, daqui a pouco, todo mundo celebra a conquista. Eu estou muito assim,
O Senado também foi uma escola para mim. Eu consegui criar um ambiente em Brasília de muito respeito, de uma convivência. Hoje eu sou muito conhecido em Brasília. Eu, aqui no governo do Acre, eu não vou ter dificuldade, porque qualquer pessoa me conhece, qualquer autoridade sabe, tem referência do meu trabalho. Eu acho que o Acre precisa disso. O Acre está precisando de alguém com experiência, de alguém que queira trabalhar, alguém que saiba montar uma equipe, que saiba se relacionar com Brasília e saiba executar. Então eu e o Marcos Alexandre somos um pouco isso. Então eu acho que o Jorge de agora é o mais experiente, mas eu sinto aquela mesma vontade, aquele mesma paixão pelo Acre de fazer o Acre voltar a dar certo, de andar nessas estradas, de chegar nos municípios e ver as coisas acontecendo. Diferente do que eu estou hoje, que a gente anda, vê tudo precisando de algum reparo, precisando de alguém para consertar, precisando de alguma coisa para ser feita. O Acre hoje é esse, é um Acre que está no estaleiro, que tá errado, que não está dando certo. E eu quero ver se eu ajudo para que a gente possa, de novo, abrir o sorrisão. Nós estamos aqui no podcast, nós estamos aqui na era do Instagram, tudo tem que ser instagramável para mim. Ou seja, tudo tem que merecer uma foto bonita para a gente registrar no Facebook, no Instagram ou mesmo no podcast. O que está pensando aí? Pode citar aí ações que está no teu plano aí, de impacto. Jorge, o povo está com fome, o povo está sem trabalho, recebendo aí uma ajuda do governo, é uma coisa passageira, temporária e incerteza. O sujeito quer sair de casa para trabalhar e ganhar uma grana e vir para comprar a comida dele. O que tu tem aí de proposta para essa dificuldade que o povo vive hoje, cara? Olha, um fato é que a gente não pode se conformar de morar num país como o nosso, assim, num estado, na Amazônia, no Acre, e ter gente passando fome. Não venha querer dizer que o país é um país rico. O Brasil nunca será um país rico enquanto tiver gente, irmãos nossos, passando fome. O Lula fez um trabalho no governo dele, há mais de 10 anos atrás, e ele tirou o Brasil do mapa da fome. Ele fez o Brasil ser a 6ª economia do mundo. O Brasil agora é a 12ª, cara. O Brasil voltou para o mapa da fome. Quem é que fez o Brasil voltar? Essa turma que ganhou. Porque não foi a sociedade que assim, de uma hora para outra, resolveu passar fome. Aconteceu. Desemprego, crise e abandono. Então, para mim, um dos principais projetos meu, governador, o Marcos Alexandre, eu não queria fazer isso. Porque eu queria já entrar fazendo outras coisas. Mas a primeira ação que nós vamos fazer é cuidar das pessoas. Eu, governador, com o Marcos Alexandre, não vai ficar uma pessoa pedindo comida no meio das ruas, não importa se é aqui em Tarauacá, se é em Cruzeiro do Sul ou em Rio Branco. Vou mobilizar as igrejas evangélicas, todas que queiram, que tenham obra social, igreja católica, empresas e organizações que trabalham na sociedade, e dizer o seguinte: o governo vai bancar. Eu quero saber quem é que está passando dificuldade, vai ter o auxílio do governo federal, que o Lula vai transformar em Bolsa Família, ainda vai passar mais R$150 por filho, mas nós temos que identificar as pessoas, chegar perto delas, o governo tem que enxergar essas pessoas. E na hora que enxergar, vai ver como é que elas vivem. E vai dizer, não, o de comer nós vamos garantir. É isso que o primeiro passo. Segundo, essas pessoas precisam ter uma morada. Tem muitas famílias amontoadas, se eu só andar aqui no bairro da praia, eu vou fazer outra... Tá 3, 4 famílias amontoadas num cômodo. Isso não é humano. Por quê? Porque ninguém fez casa. Não se preocuparam, nem prefeitura, nem governo fizeram casa. Nós vamos trabalhar para cuidar das famílias nesse aspecto. E o terceiro ponto, a gente preparar do dia da eleição, agora do segundo turno, se Deus quiser, porque vai ter 2 turnos, até janeiro nós vamos preparar, já temos o esboço dele, eu posso citar muitas obras, o maior programa de investimento em obras públicas para gerar emprego da história do Acre. Nos 22 municípios. Vai tudo. Porque quando o governo precisa empregar, o governo tem que conseguir o dinheiro e começar a mexer. Só que eu vou trabalhar com empresas do Acre. Se tiver obra aqui em Tarauacá, empresas daqui que vão fazer. Não é empresa de Manaus. Não é empresa que vem para atender alguém. E aí o máximo de empresas pequenas. Amigo, hoje no Acre tem 35 mil empresinhas, pequenas empresas que estão no Simples. Tem 24 mil MEI. Não tem nada que diga o seguinte, tu tem uma MEI? Todo mundo é uma MEI, o Uber é uma MEI, você é uma MEI, tu precisa o quê para o teu lanche aqui? R$5.000, às vezes a pessoa vai transformar o lanche num negócio mais rentável. Eu vou fazer isso, porque esse pessoal, cada MEI dessa tem pelo menos 3 ou 4 pessoas dependendo dela. O governo não enxerga isso. Então, a gente quer fazer um trabalho
de fazer com que a geração de emprego e de oportunidades possa fazer com que a pessoa tenha um salário. Se ela tiver um salário, o comércio que eu andei aqui em Tarauacá hoje, e fica as moscas como em Rio Branco, que não tem comprador mesmo. Tem loja, tem vendedor, mas não tem comprador. Na hora que a gente botar dinheiro, trabalho para as pessoas, elas vão ter dinheiro e elas compram imediatamente. Então, para mim, os 3 focos são esses no primeiro momento, mas nós vamos atacar, obviamente, a área da saúde, a área que é um problemão hoje. A saúde está destruída no governo Gladys, a educação e trabalhar também essa coisa da infraestrutura. Quando eu falo de trabalhar a internet de qualidade, a melhor internet da Amazônia no Acre, eu sei o que eu estou falando, porque com isso vem a teleconsulta, vem também o ensino à distância e vem o emprego do futuro que está pendurado nela, né? Então, para mim, eu posso citar outros exemplos, mas... Não, mas eu quero te fazer uma pergunta ainda, cara, que eu sempre tenho essa curiosidade. Tu que é um político, a gente chama socioambiental, como é que tu vê essa questão agronegócio e junto com a cultura socioambiental, especialmente aqui na Amazônia, porque é agro para cá, agro, né? E também tem a agricultura familiar, que agora o Petecão disse no rádio que a agricultura familiar também é agro. Como é que tu desenha isso tudo na tua cabeça aí, Jorge? Olha, primeira coisa, as coisas não estão boas. Se elas estivessem boas, o povo estava na fila do osso. Tem gente que não come carne sem osso há 1 ano. Por que vai falar tanto assim? Como de roto, tá osso, hein? Tá osso. Tá osso. Amigo, tem alguma coisa errada nisso. Porque se tivesse bom, o povo estava comendo. Eu, por exemplo, sei que dá, porque o Acre tem 400 mil hectares de área já desmatada, que não são tão bem utilizadas, que a gente pode implantar soja. Pode, em vez das 7 mil hectares de soja que tem hoje, a gente ter 50 mil hectares de soja até o final da década. Dá para fazer isso. E eu vou explicar por quê. Milho, por exemplo, o Acre produz hoje menos milho do que em 2012. A gente produz 30 mil toneladas de milho só. Eu quero chegar a 100 mil toneladas de milho. Mas incentivando, facilitando a vida do grande e dando objetividade. Por que milho e soja, Jorge? Porque nós precisamos estimular a agroindústria. A agroindústria, quem criou a Acre Aves lá em Brasileira foi no meu governo. Quem criou a Dom Porquito? No governo do Tião. Aquilo lá pode ser multiplicado por 3, 4 ou 5 tamanhos. O integrado, quer dizer, você ter o agricultor familiar, criando aves em 45 dias, ganhando, mas tem que entrar, está do mesmo tamanho que eu deixei, está do tamanho que eu deixei. Então, se a gente tiver soja, se a gente tiver milho, você vai ter ração. Se você tiver ração e tiver um plano, você vai ter o agricultor criando aves, criando porco. E outra coisa, por que a piscicultura não avançou como deveria ter avançado? Pela falta da ração. Então, uma coisa depende da outra. O que é criar peixe? É converter ração em quilo de proteína do pescado, em X tempo, em 6 meses. E se a ração for mais cara do que o quilo de venda do peixe, não vai dar certo. Agora, eu pretendo mexer também em toda a parte fiscal. Por isso que eu digo, o Acre tem que virar uma área de livre comércio, mas eu quero mexer em toda a cadeia produtiva para, assim, facilitar a venda da carne sem cobrar imposto para o pobre poder comer carne, cara. Naquela época que, no passado, era uma loucura, tinha a verdadeira guerra da carne nos matadouros. Hoje em dia, a carne não chega na mesa dos produtores. Então, eu vou fazer 2 movimentos. Os grandes não precisam de governo, precisa que o governo não atrapalhe, mas eu vou apoiar. Essa região de Tarauacá, Feijó, é a grande região criadora de bezerro. Não tem nenhuma política para quem cria bezerro. Vou aproximar o grande do criador de bezerro, vou entrar com linha de crédito, porque o criador de bezerro está na base da cadeia do boi. Ele vende... Por que o pessoal só produz bezerro aqui? O governo não entende o problema, aí quer passar remédio. Porque aqui você tem um relevo muito ondulado e para engordar boi é ruim. Boi, para engordar, não pode ficar subindo o morro. Mas para criar as vaquinhas e produzir o bezerro, dá ok. Então, eu pretendo olhar isso, facilitar a vida do grande produtor que queira expandir a sua pecuária, que queira plantar grãos. Isso é uma coisa. Agora, é uma vergonha a situação da agricultura familiar hoje. Não tem mecanização, não tem silo, não tem crédito, não tem calcário, não tem adubo, não tem assistência técnica. Então, eu vou focar muito nisso. Isso é possível. Mais ainda, na hora que nós estamos vivendo essa questão da mudança climática, é muito importante que você tenha política para apoiar o pequeno, para que ele não tenha que ficar desmatando mais. Se você entrar com mecanização, com calcário, com adubo,
A pessoa não vai querer desmatar mais, ela vai usar a terra que ela já tem. Mas sem isso, ela vai ter que desmatar mais. Então, são coisas que o governo tem que entender para solucionar. Muito bom, nosso tempo já foi, daqui a pouco a Nazaré. Jorge, cara, gostaria muito de te agradecer, dizer que é um prazer, uma honra lhe receber aqui e tá com o barco aí, faltam 10 dias, né, nessa corrida louca aí, essa eleição maluca, e muito bom te receber aqui, prazer te rever, Deus. E firmeza aí, meu irmão. Eu te agradeço, um prazer enorme te rever e como eu sou apaixonado pelo Acre, falar de soluções, o Acre vai ganhar muito dinheiro com o mercado de carbono, com essa crise climática, se a gente começar a restaurar a floresta, plantar árvores, se a gente começar a apoiar o agronegócio sustentável, se a gente apoiar a agricultura familiar, se a gente cuidar dos povos indígenas e se a gente gerar emprego para quem vive na cidade, se a gente socorrer os irmãos que estão passando fome. É tudo isso que eu quero fazer com o Marcos Alexandre no governo. Eu espero, porque eu já tenho a minha experiência, eu espero contar com a confiança de vocês. No dia 2 de outubro, votando 13, votando na Nazaré, me dando essa oportunidade, elegendo o Lula, porque a minha promessa é o trabalho. E esse trabalho eu vou fazer com muito amor, carinho e dedicação a partir do ano que vem, se Deus quiser. Muito bom, Neto. Som aí que já a gente volta com a Nazaré. Enquanto a gente toma água aí, o Neto vai colocar uma música aí e a gente volta rapidão com a candidata Nazaré.